Política, na Jovem Pan. 7h46, faltando 14 para as 8, e aquele momento para a gente conversar com o nosso comentarista político, Piara Boschi, que já está remotamente conectado conosco. Piara, bom dia, excelente semana, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, boa semana para todos nós, todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. O Piara, lideranças políticas que vão sair de cena na próxima eleição porque não podem mais concorrer, têm compromissos de manter os sucessores, né? Exemplo disso, a gente pode citar, por exemplo, Criciúma, Balneário Camboriú e aqui na nossa região como Araquari, né? É um desafio maior, o Piara, dar sequência a essa gestão transferindo a herança para um outro candidato. Como é que você analisa esse cenário? É um desafio maior, porque quando tu é o próprio candidato, tu é o maior defensor do teu legado. E muitas vezes, uma eleição em que o prefeito não está com uma boa avaliação, ele numa campanha eleitoral bem feita, ele consegue virar esse jogo. A gente viu isso recentemente até em Joinville, em 2016, quando o Dudeller se reelegeu e ele não vinha de uma boa avaliação naquele momento, e ele conseguiu reagir na campanha eleitoral e se reelegeu no segundo turno. E aí o próprio Dudeller em 2020 teve o desafio de fazer o sucessor e não conseguiu ajudar o Fernando Crelin na época a impulsionar a candidatura dele. Até alguns dizem que até deu uma atrapalhada, ficou em terceiro lugar o Fernando Crelin. Então é um desafio sempre mais difícil. Esses três nomes que tu citou, o Clésio Salvaro de Criciúma, o Fabrício Oliveira de Balneário Camboriú e o Clenilton de Araquari, eles vêm reeleitos, boas avaliações, boas gestões, e tem esse desafio, estão procurando os nomes, né? Então, especialmente Criciúma e Balneário, que eu estou acompanhando mais de perto, os nomes ainda não apareceram. Então tá essa questão muito, muito importante, um momento de uma boa escolha do candidato, ela é fundamental, e a boa aprovação se manter também. A gente está vendo essa construção, então vamos acompanhar de perto, mas por enquanto ainda eles estão no nível do desafio, né? Piara, deputado Zé Trovão estava com a gente aqui agora há pouco, acabou de deixar o estúdio, ele até comentou o seguinte: já tem eleitor perguntando para mim, já tem pessoas perguntando para mim se sou candidato à reeleição. O mandato mal começou, né? E é claro que essas perguntas vêm, por quê? Porque ano que vem é ano de eleição, obviamente não é para reeleição deputado federal, mas o assunto política, reeleição estão muito em alta, obviamente. Tem algum partido que já está mais organizado aí para a eleição do ano que vem, ou os partidos, as siglas ainda estão em stand-by, hein? Qual é a tua avaliação? Em stand-by elas nunca ficam, mas assim, tem momentos que são muito iniciais, assim, então momentos mais de fortalecimento interno antes de iniciar as composições. Esse é o momento que todo mundo vai juntando garrafinha para ver quem é que chega com mais força no ano eleitoral. Então a gente vê movimentos muito fortes, por exemplo, o PSD. O PSD está filiando gente, está praticamente certa a filiação do Clésio Salvaro lá em Criciúma, está praticamente certa a filiação do prefeito de Bombinhas, o Paulinho, o que pode indicar também que venha a Paulinha deputada em algum momento, deputada estadual, porque elas são muito ligadas. Então é de fortalecimento, fortalecer quem já está, o Topázio Neto em Florianópolis, o João Rodrigues em Chapecó, o Republicanos do ex-governador Moisés andando por aí buscando também pessoas, o PL, que deve ser o partido que mais vai crescer na eleição do ano que vem, por ser o presidente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e por ser o partido do governador Jorginho Melo, ele também está buscando os nomes. Então é o momento de juntar quem é que consegue ser mais forte. Algumas coisas de composição vão começando a aparecer, por exemplo, aí em Joinville tem um caso específico do prefeito Adriano Silva, candidato à reeleição, do Novo. O Novo precisa de alianças nessa eleição para poder participar de debates, para poder estar no horário eleitoral. E ele já tem praticamente acertado com ele o Republicanos, o vereador Lucas está no comando do partido aí, já conversou com o governador Moisés. O Republicanos deve dar esse suporte de horário eleitoral, de participação em debate, e também provavelmente o Progressistas. Então já é uma aliança que já vai se fazendo mais cedo, ou se acertando mais cedo, por causa de uma necessidade pontual do Novo, que não tem acesso por não ter atingido a cláusula de barreira na eleição passada. Mas nos demais partidos o momento é mais de fortalecimento interno do que já fazer os acertos de aliança. Aliança, ano que vem, tá certo. Eu sempre brinco que no ano não eleitoral todo partido jura que vai ter candidato a prefeito. É o velho ditado, né? O Piara, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Continua acompanhando aí para trazer, né, os detalhes para a gente aí nas próximas edições. Um grande abraço e uma ótima semana para você. Abraço, boa semana para todos nós.